Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar daqui a pouco o nosso bate-papo, né, com a Sayonara educadora financeira. Hoje o bate-papo vai ser bem legal. Vamos falar, né, como ter qualidade de vida, né, como ter mais qualidade de vida, eliminando aquelas compras por impulso. Então, sejam todos bem-vindos e vamos falar sobre a área de finanças, que a área de finanças é importante, a gente sabe que falar sobre finanças e ter educação financeira nos traz qualidade de vida, nos traz tranquilidade. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá hoje. Sayonara, com a sua experiência, vai trazer um assunto super legal, vai responder questões e vocês estejam abertos a participarem. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Muito obrigada, viu, por aceitar e dispor do seu tempo, dispor do seu conhecimento para estar aqui passando algumas dicas, né, esclarecendo, principalmente as mulheres, né, que vamos fazer eliminarem essas compras por impulso. Sim, nós somos a força desse país, então vamos movimentar, né, o nosso meio feminino. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos esperar um minutinho, né, amiga? É, isso mesmo. Isso, vamos esperar Como é um que pouquinho, você daqui a pouquinho a gente começa. Tô bem, graças a Deus. Muito feliz com esse convite, né? Ai, que bom, que bom. É gostoso falar sobre algo importante na vida da gente, né? É verdade. Porque a E gente algo fala que a sempre gente assim, percebe, a gente percebe a que gente muitas fala pessoas sempre são sobre carentes nessa qualidade, área. a gente fala sempre de Sim, qualidade de vida físico, alimentação, exercício, mas vai muito além. exatamente. Educação financeira é um dos pilares, né, para a gente poder ter excelência na vida, para a gente ter mais tranquilidade. Não tem roda da vida que não rode se o equilíbrio financeiro não tiver aí, né, presente de forma positiva. Então a gente Exatamente. precisa equalizar, né, os pilares da nossa vida, inclusive no aspecto financeiro. Não adianta ser É isso muito mesmo. saudável, se exercitar bastante, comer da forma adequada e não conseguir dormir por causa das finanças, né? É isso mesmo. É verdade. Sejam bem-vindos, pessoal. Olha lá, já tem bastante gente aqui, né? Seja É. bem-vinda, Cássia, Rafaela. Então, para os meus seguidores, né? Quem é Sayonara? A Sayonara é essa que vos fala. Tenho 38 anos, sou casada, tenho dois gurizinhos lindos, um de 9 anos e um de 2. Eu sou graduada em administração, né? Tenho um MBA em finanças, sou educadora financeira. Já fiz bastante coaching nessa vida, já participei de alguns programas assim de reprogramação de mentes, PNL. Então, assim, eu tenho uma certa bagagem aí nessa questão de educação financeira. E eu tô aqui, né, para contribuir com vocês, para que a gente possa virar um pouquinho essa chave, para que a gente consiga sair Exatamente. dessa live pessoas melhores, mais equilibradas financeiramente. E aí, em que momento foi que você deu start assim e foi para essa área? Então, na verdade, a partir do momento que eu identifiquei que a nossa roda da vida, que são os pilares, não tem como a gente ser
plenamente feliz se a gente não tiver com todos os pilares em equilíbrio, né? A gente se conheceu do meio alimentação saudável, atividade física, e a gente se empenhava muito nesse aspecto, porém a parte de finanças não era algo que eu trabalhava muito dentro de mim. Então, a partir do momento que eu identifiquei que esse pilar finanças é extremamente importante e vi como que ele puxa para baixo os outros pilares, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a reprogramar as minhas crenças, e a partir do momento que a ficha realmente caiu, que eu consegui virar essa chave dentro da minha mente, tudo começou a fluir. Então, na verdade, ter dinheiro é apenas uma consequência da mudança do nosso mindset. Então, foi nesse momento que a chave virou, né? Um pouquinho antes da pandemia. E aí eu consigo hoje colher muitos frutos dessa mudança. E esses frutos são naturais. É uma coisa fluida. Por isso que é importante que a gente trabalhe isso na nossa vida para que a gente consiga, né, ter mais sucesso e ter mais dinheiro também. É verdade. Assim, você acredita que, como a gente está falando, né, sobre como manter a qualidade de vida, essa desorganização tem prejudicado muitas pessoas? Nossa, muito, Dilma. Essa questão de uma pessoa desorganizada ou desequilibrada financeiramente, ela faz com que realmente assim, ela não tenha dinheiro. Ou o dinheiro entra e saia de uma forma muito rápido. E então a pessoa ela ter esse controle, ela ter esse equilíbrio, ela faz com que muita coisa mude na vida dela. Pessoas com dívidas, elas não dormem bem. Pessoas com dívidas, elas não conseguem produzir bem. Porque se ela não dormiu bem, ela não vai ter, às vezes, a rapidez para poder, às vezes, negociar dentro da corporação. E quem nunca teve problemas conjugais por causa de dinheiro? Quem nunca comprou compulsivamente e escondeu as coisas para que o marido não visse? Ou brigou porque o marido viu chegando cheio de sacolas em casa. Então, assim, esse pilar finanças, né? E às vezes um desequilíbrio nesse pilar, ele acaba comprometendo diversos outros pilares, infelizmente. Por isso que é muito importante que a gente tenha, né, essa consciência para a área financeira, para a nossa relação com o dinheiro. E assim, a gente fala muito do dinheiro, mas quais as funções reais mesmo do dinheiro na nossa vida? Então, a gente tem que ter, né, o conhecimento de que o dinheiro ele foi feito para 3 coisas fundamentais. Para que a gente possa realmente assim, ter segurança financeira. Essa segurança ela diz respeito a suprir nossas necessidades básicas, como moradia, alimentação. O dinheiro ele é um meio para que a gente alcance os nossos sonhos, né? E os sonhos daqueles que amamos, porque uma vez que a gente é próspera financeiramente, a gente consegue estender isso para a família, para os irmãos, né? Pai, mãe, então a gente consegue abraçar, né, o meio que a gente está inserido. E o dinheiro ele é fundamental para que a gente possa ajudar pessoas. Quanto mais recurso a gente tem, mais a gente consegue se doar para o meio que a gente está inserido. Então essas são as 3 principais funções assim do dinheiro que a gente tem que levar isso como um norte para a vida da gente. É importante assim, que a gente saiba também. Pode falar? Pode não, diga. Não, pode continuar. Sim. Não, tranquilo. É importante que a gente saiba, gente, que enriquecer não tem como se a gente não tiver uma boa relação com o dinheiro. E assim, as nossas crenças, quem tem um pouco de conhecimento, né, sobre essa questão, sabe que elas são formadas na nossa infância. Então existem vários jargões aí, várias frases que a gente escuta desde a nossa infância e que acabam comprometendo a nossa relação com o dinheiro. Como, por exemplo, quem nunca ouviu assim, uma mãe bater a mão no filho e falar assim: olha, não põe a mão no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Ou então, assim, dinheiro na mão é vendaval, ou seja, dinheiro é problema, gente. Como que dinheiro pode ser problema na vida das pessoas que são equilibradas financeiramente? Pessoas tendem a falar, por exemplo, investimento é só para quem tem dinheiro. Essa é uma outra crença extremamente limitante em relação a dinheiro. Pessoas ricas são menos espiritualizadas. Olha que absurdo! E é uma crença que realmente muitas pessoas carregam consigo. E um outro ponto, quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Que a questão de ser rico, a pessoa ficou rica, as pessoas tendem a achar que ela fez algo de errado.
Ela não enriqueceu por mérito, ela não enriqueceu porque ela mudou a mentalidade dela e correu atrás para conquistar os sonhos dela. Não, as pessoas tendem a achar que a riqueza tem ligação com coisas ilícitas. Então essas são crenças que geralmente a gente traz da nossa infância, ou que a gente escutou, e a gente sabe que as crenças, né, elas são formadas sobre forte impacto emocional ou através da repetição. Você escuta, aquilo entra na nossa mente. Então é importante que a gente cuide das nossas crenças para que a gente tenha uma boa relação com o dinheiro. Assim, essas crenças, ela pode prejudicar em que extensão? Então, a gente tem conhecimento hoje, através de pesquisas, que a maioria da população brasileira, ela tem crenças limitantes em relação ao dinheiro. Ou seja, crenças negativas como essas que eu mencionei. E a partir do momento que as pessoas têm essas crenças negativas, o que acontece? Elas começam a se afastar do dinheiro. Porque como as crenças são ruins, ela tem essa concepção de que ter dinheiro não é saudável, não é bacana. Às vezes as pessoas confundem muito essa questão do dinheiro com uma pessoa ser gananciosa, e a ganância é um sentimento ruim. Então as pessoas acabam se afastando, tendo comportamentos que a afastam do dinheiro. E um desses comportamentos é justamente o tema da nossa live, que é justamente os impulsos consumistas, né? Quando a pessoa ela tem um impulso consumista, é justamente porque ela tem crenças limitantes que fazem com que ela pense assim: eu não quero ter dinheiro comigo. Então, tudo que entra, sai. Inclusive, sai mais do que entra. E a pessoa acaba se tornando uma pessoa endividada. E assim, como é que funciona o nosso cérebro em relação a esses impulsos? Então, na verdade, a gente sabe que os impulsos, eles são conduzidos pela nossa emoção. O nosso cérebro, na verdade, assim, de uma forma bem sucinta, ele é dividido em duas partes principais. Nós temos o sistema límbico, e o sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções, né, pelos nossos comportamentos, instinto de sobrevivência. Então, o sistema límbico, ele responde literalmente pelas emoções. Ao passo que o neocórtex, ele é encarregado do pensamento. Por isso que é bom a gente conhecer isso. Quem nunca viu estratégias de marketing focadas em ativar gatilhos mentais da gente para que o sistema límbico da gente tenha esse impulso de, às vezes, consumir alguma coisa ou fazer alguma compra? Em outdoor a gente consegue perceber isso, né? Até mesmo propagandas de refrigerante fazem com que as propagandas elas são tão bem elaboradas para ativar o sistema límbico que às vezes você não está com sede, você vê uma propaganda e você automaticamente se sente com sede, com desejo de consumir aquele item. Então, na verdade, o cérebro nosso ele tem essas duas divisões. E vocês vão ver como que é importante conhecer essas duas divisões para que a gente tome decisões que vão nos ajudar a brecar esse impulso consumista. Assim, como é que a gente sistema... pode continuar. Pode falar. Não, vai embora, amiga. Não, assim, dentro do que você vai dizer, você vai falar sobre como comprar, como é que essas pessoas elas compram compulsivamente? Por que elas compram? Ah, sim. Por que elas compram? Ah, sim, claro. O que acontece? As pessoas elas tendem a comprar compulsivamente por ansiedade, né, para aliviar, às vezes, a preocupação com o futuro, ela substitui por um prazer momentâneo, que é o prazer da compra. Geralmente, as pessoas tendem a comprar por um vazio. Às vezes, a pessoa tem uma extrema tristeza, ela vai lá e compra, ou extrema alegria. Então, eu nem recomendo. Se você tiver num dia para baixo ou num dia feliz demais, não saia com a tua carteira. As pessoas tendem a comprar para alimentar pensamentos de escassez. Isso é muito importante, gente. Foquem nesse ponto, porque assim, vocês podem identificar isso no dia a dia de vocês, até fazer um levantamento, porque o pensamento de escassez só leva a gente para o buraco, infelizmente. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque mesmo que intuitivamente, às vezes a gente acaba alimentando esse pensamento. E o pensamento de escassez, ele tem a ver com você nunca estar satisfeito com o que tem, ou de você achar que o que tem nunca é o suficiente para que a gente... Então a gente fica com esse desejo de estar sempre comprando mais, para poder alimentar esse sentimento, né, esses pensamentos de escassez. E aceitação.
O quarto item assim que está sempre no topo da lista das pessoas que compram compulsivamente é para serem aceitas no meio ao qual elas estão inseridas. Então, muitas vezes as pessoas compram, às vezes, aquela bolsa para quê? Para poder ficar descolado perto daquele, né? Perto daquele meio. Então, é importante a gente ter essa consciência que os 4 pontos fundamentais para que a pessoa tenha instintos consumistas são esses. E a gente tendo esse conhecimento, a gente também vai ter uma tendência a ser mais inteligente na hora da gente fazer, às vezes, uma determinada compra, né? Exatamente. É. Assim, É uma coisa bem bacana, porque, na verdade, uma coisa acaba puxando a outra, né, amiga? A partir do momento que a gente começa a ter um pouco mais de consciência, as nossas ações vão começando a se modificar. Vai chegar um ponto que você nem vai ver, não vai ter mais instinto consumista. Você pode nos dar dicas para controlar essas compras? Nossa, eu trouxe aqui uma lista para vocês. Eu fiquei matutando aqui, pensando como que a gente pode driblar, né, esses instintos, porque, gente, eles vão vir. Até mesmo pessoas, né, com mindset já programado, pessoas equilibradas financeiramente, um momento ou outro a gente tem, né? A gente vive altos e baixos em busca constante por esse equilíbrio. Então, assim, uma hora ou outra a gente acaba tendo, né, aquele impulso, aquele instinto. Então, na verdade, a primeira coisa que eu falo sempre, né, com os meus coaches é listar as nossas prioridades. Separar os gastos entre desejos e necessidades. A partir do momento que você separa os gastos dessa forma, quando você tiver um instinto consumista, o que você vai fazer no primeiro momento? Você para e começa a se fazer perguntas. Eu não falei que o sistema do neocórtex ele é responsável pelo pensamento? A partir do momento que eu tiver um instinto, listei as minhas prioridades, e aí eu falei assim, vou comprar aquilo, automaticamente eu vou ativar o neocórtex para que a gente pense assim, aquilo é uma prioridade? É uma necessidade? Realmente eu preciso daquilo? Então eu vou ativar esse lado do cérebro, porque se realmente for um item necessário, ok, eu vou seguir em frente com a compra. Se não, eu vou conseguir brecar e não comprar e não gastar de maneira desnecessária. Então, faça em lista de prioridades, né? Um outro ponto que é super importante, que é uma dica bacana, é programar o nosso orçamento mensal. A partir do momento que eu faço um planejamento do meu orçamento, eu sei o quanto eu vou gastar em cada um daqueles segmentos, como alimentação, transporte, educação. Existe uma técnica muito bacana que se chama técnica dos potes ou envelopes. Não sei se você já ouviu falar, Odilon. Já, dos Essa envelopes, técnica pois é. O só pote é o mesmo envelopes. esqueminha. O envelope e o pote é a mesma coisa, é só onde você vai colocar o recurso que é diferente. A técnica dos envelopes, ela faz com que a gente tenha disciplina na hora de gastar o recurso. Porque, como eu fiz o meu planejamento do mês, assim que eu receber o meu recurso, eu vou separar qual fatia é destinada para cada um daqueles segmentos que eu fiz no meu planejamento. E a partir do momento que eu tenho aquilo, pronto, eu tenho, sei lá, R$ 200 para poder gastar com lazer. Tá dentro daquele envelope, né? A partir do momento que eu só tenho aquele recurso, eu vou ter que saber usar com parcimônia, com disciplina. Porque uma vez que aquele recurso acabar no final do mês, eu não tenho outro recurso mais. Porque eu não posso tirar de outro envelope, senão eu vou comprometer outra despesa que eu tenho, outro custo que eu tenho na minha vida. Então, programar o seu orçamento é extremamente importante, porque vou fazer uma compra compulsiva. Tenho dinheiro para isso? Não tenho. Então, na verdade, eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro para aquilo, entendeu? Uma outra dica, assim, fundamental é realizar inspeções. Essa é bacana demais, porque ela traz um efeito muito legal na nossa vida. Realizar inspeções periódicas dos nossos pertences. Quem tem esse instinto de consumista, de sapato, bolsa, roupa, se você faz um inventário do que você tem, inclusive colocando preço naquilo que você tem, você vai ativar os seus pensamentos de abundância, porque você vai ver que tem bastante coisa.
Então você vai conseguir brecar os pensamentos de escassez que fazem com que você compre compulsivamente. E a partir do momento que você faz o inventário, você vai ver, nossa, essa blusa eu nem lembro que eu tinha, né? Eu não estava lembrando que eu tinha aquela blusa, eu não estava lembrando que eu tinha aquele calçado. Então, a partir do momento que você faz esse inventário de maneira periódica, pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, se você faz esse inventário, você consegue separar coisas para doar. Você consegue alimentar os seus pensamentos de abundância, porque você vê que tem bastante coisa. Você descobre coisas no armário que você nem sabia que tinha. E você ainda consegue ganhar um dinheiro fazendo um bazar daquilo que você acha que não vai utilizar mais. Então, realizar inspeções periódicas é uma excelente dica. Outra dica super bacana, gente, façam compras com dinheiro. Cartão de crédito, para quem não tem equilíbrio financeiro, é delicado. Tem gente que até quebra, corta, sabe, numa medida extrema, porque a situação já está difícil. Mas eu acho que aqui os nossos seguidores, né, as pessoas que nos acompanham, elas já têm algum equilíbrio financeiro, então elas não vão precisar quebrar o cartão de crédito, não. Pode deixar em casa, não precisa quebrar. Deixa ele em casa. Faça compras em dinheiro. Por quê? A partir do momento que você conta as notas na hora de você pagar, apesar que a gente não tem muito hábito, hein? Com a questão da tecnologia, a gente passa a usar muito cartão de crédito, cartão de débito, aí que a gente acaba perdendo o controle. Porque se você tem esse hábito de contar notas, isso faz com que você ative o neocórtex. O neocórtex não é responsável pelo pensamento? Então você começa a valorar aquilo que você está contando. Então você fala, poxa, é R$100, é 120. Então esse ato de contar notas faz com que você tenha consciência do quanto você está gastando naquela compra. Estudos falam que pessoas que compram em dinheiro tendem a comprar o dobro e pagar o dobro do que pagariam se comprasse, na verdade, no cartão. Pessoas que compram no cartão pagam 2 vezes mais. Por que elas pagam 2 vezes mais? Porque elas perdem o controle. Às vezes compra mais de um item porque é no cartão. Você não está sentindo o dinheiro sair. Então, deixa o cartão em casa. Se não quiser, sai para passear e deixa a carteira em casa. Nem leva dinheiro. Porque aí você vai evitar que às vezes vê aquele item e fala assim, vou comprar. Não compre. Entendeu? Compra somente aquilo que a gente realmente necessita. Um outro ponto importante, tem pessoas que são viciadas, que possuem esse hábito de sair para comprar, que traz justamente aquele prazer momentâneo que a gente falou no início da live. Então, é importante que a pessoa substitua esse hábito. Se a pessoa tem um hábito, por exemplo, todo sábado eu vou para o shopping para poder fazer compra. Tudo bem que a pandemia, os shoppings ficaram um pouquinho fechados, né? Nós tivemos um pouco de dificuldade, isso ajudou muitas pessoas financeiramente. Então, é importante que a pessoa ela reprograme os hábitos. Tem um livro que é super bacana, que chama O Poder do Hábito, que ele traz assim um passo a passo. É uma bíblia praticamente sobre reprogramação de hábitos. Então substitua o hábito de sair para comprar quando você estiver inquieta, estressada, ansiosa, pelo hábito de caminhar, por exemplo. A nossa saúde agradece, né? Então vamos fazer a substituição de hábitos. Então essa é uma dica assim bacana que costuma nos ajudar muito na questão do equilíbrio financeiro. Esse é clichê, mas muito clichê, mas a maioria das pessoas não fazem. Fazer lista de compras antes de ir ao supermercado. Quem não chega do supermercado e fala, gente, olha que tanto de coisa que eu comprei, porque não levou uma lista. Se a pessoa fizer uma lista bonitinha do que realmente está faltando na despensa e for ao supermercado com essa lista, eu garanto que a chance de você comprar supérfluos é muito menor. Então, fazer lista é clichê? É, mas muita gente não faz. E tenha sempre em mãos um planejamento e uma lista de sonhos. Sonhos e desejos, objetivos de curto, médio e longo prazo. Se você tiver isso de uma forma bem definida, inclusive nos últimos dias eu fiz um vídeo falando sobre mapa dos sonhos. Não sei se você já fez né, se você tem o hábito de fazer para você, Odilmo. Isso. Mas quando a gente faz o mapa dos sonhos e deixa ele visível assim num canto da nossa casa, se todos os dias eu mentalizo aquele sonho, automaticamente as minhas ações passam a ser congruentes com aquele objetivo, com aquele sonho. Então isso consegue brecar, porque se eu tenho sonhos de curto, médio e longo prazo bem definidos,
na hora que eu for fazer compras compulsivas, automaticamente o meu cérebro vai lembrar daquele sonho, vai falar assim, se eu fizer essa compra, eu vou me distanciar daquele meu objetivo, daquele sonho. Então você tende a brecar também o nosso instinto consumista se você tiver esse planejamento, uns sonhos bem definidos, tanto de curto, médio e longo prazo. E isso nossa, é muito importante. Então, gente, se vocês não sabem o que é mapa dos sonhos, corre lá no meu Instagram, dá uma olhadinha, porque é simples de fazer e é uma técnica que faz toda a diferença na vida da gente. Não é, Dilma? Você já fez o seu? Como é que foi? Já, o meu tá dando certo. Tá dando certo, que bom! É muito importante, é uma técnica que muitos porque, coaches assim, utilizam. quando a gente visualiza, é diferente da gente escrever e colocar dentro da agenda. Porque muita gente faz a listinha no final do ano, e largou faz no final do ano, coloca dentro da agenda e esquece. Vai aparecendo outras prioridades. Aí chega no próximo ano, ela fala assim, e aí? Aí ela vai fazer um inventário no final do ano, olha pra você ver. No final do ano, e aí? Passou o ano inteiro sem que as suas ações forem congruentes, né? Sejam congruentes com aqueles objetivos. Então, traçar objetivos é batata para que a gente tenha, né, um bom equilíbrio, para que as nossas ações sejam de acordo. Voltando naquele do envelope, o pote funciona do mesmo jeito? Fiquei curiosa. É a mesma coisa. Na verdade, ao invés de você colocar... Inclusive, hoje em dia, com as contas digitais, pra você ter ideia, tem pessoas que abrem contas para cada subgrupo que você tem no planejamento. Então, a pessoa ela já pega... Ainda mais que a gente não paga, né? Nesses bancos digitais, você não paga para fazer TED, para fazer transferência. Então, as pessoas utilizam uma conta para cada um das despesas, porque você tem aquele recurso na conta e você vai usar só aquilo, pronto. E utiliza no cartão de débito. É uma estratégia. Tem pessoas que utilizam cartão pré-pago, então você coloca o crédito, que é a quantidade suficiente para cada uma daquelas despesas conforme o planejamento. E o pote é só um lugar diferente de guardar. Você pode guardar no pote, ou você guarda no envelope, ou você guarda no banco digital. O importante é ter essa organização para que você tenha disciplina na hora de gastar o seu recurso. Ah, entendi. Agora sim. E eu pensando assim, que era outra coisa. Mas não, só muda o local. Só muda o nome, só muda o nome. Então, algumas pessoas conhecem como técnica dos envelopes ou então a questão da técnica dos potes, porque você pode colocar um potinho com o dinheiro, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que elas sacam o recurso e separam o dinheiro no pote. Então, essa questão do visual, né? Quando você vê aquilo e você sabe, por exemplo, poxa, as notas estão acabando, isso significa que eu estou gastando de forma desregrada ou de forma... Então, você consegue ir se policiando ao longo do mês. Então, é a mesma coisa. Você acredita que as mulheres hoje elas estão buscando mais conhecimento? Eu digo mulheres porque a maioria que me acompanha são mulheres. E no meu Instagram também. Geralmente eu acho que 95% do meu público é feminino. Aí eu tô ali, sabe? Para motivar, para incentivar, para elas verem que são capazes, sim. Que são capazes de fazer algo inimaginável. Crescer, né? Nós temos... É verdade. A gente, mulher... É um bicho bonito demais, né? Eu falo que a gente tem uma força, porque a gente consegue se desdobrar, é ser mãe, é ser esposa, a gente tem tantos papéis, mas tantos papéis, e a gente consegue fazer com excelência, né? Todos cumprir esses papéis com tanta excelência. Então, assim, a gente merece muito crédito. Por isso que é importante a gente trabalhar esse público feminino, né, amiga? E eu ainda falo muito assim, né? Porque as mulheres elas têm medo de falar de dinheiro, as mulheres. Eu não sei se você percebe essa visão, né? Percebo. Na verdade, assim, uma crença, né? Na verdade, a gente vem de uma estrutura familiar, às vezes muito arcaica, onde o homem é o chefe da família, a mulher... Então, assim, isso é uma mudança, né? Na verdade, a gente está quebrando paradigmas, acho que ano após ano, mês após mês, a gente tem feito com que a sociedade nos entenda que a gente é muito mais do que dona de casa, mas muito mais mesmo. Que a gente, né, tem muitas mulheres de fibra aí que assumem o papel do homem e da mulher. Então, a mulher, ela
ela tem tido, assim, tem crescido o papel da mulher na sociedade. Então eu vejo, e a mulher ela é muito curiosa, né? A mulher, ela tem essa característica, essa peculiaridade de ser curiosa. Então ela tem buscado se reinventar, mesmo em dificuldades. Então eu vejo um despertar, sim, do público feminino. Eu tenho recebido muitos feedbacks no meu Instagram sobre mulheres buscando, sabe, esse equilíbrio financeiro, mas ainda é pequeno. Por isso a importância da nossa live. Porque a gente está conseguindo impactar mais vidas, mais mulheres e chamar essas mulheres para essa consciência do dinheiro. Então, assim, eu percebo realmente que tem uma crescente o número de mulheres, inclusive investindo, né, sendo donas realmente, sabe? As senhoras do destino delas. Então, assim, eu percebo uma evolução, mas ainda é pequeno. A gente ainda tem muito público aí pra gente trabalhar, muitas vidas aí pra gente conseguir impactar, porque todo mundo pode viver com equilíbrio financeiro, não é mesmo? Exatamente. Assim, o que é que leva uma pessoa a possuir o pensamento de escassez, né? Uma pessoa com Então, pensamento de escassez, o que é que quais são as consequências? Então, na verdade, a escassez, a gente tem dois pensamentos que são opostos, né? Que são os pensamentos de abundância e os pensamentos de escassez. Primeiro, a gente precisa entender o que é escassez e abundância. A abundância, ela tem a ver com fluxo, com a fluidez, né? É uma coisa leve a abundância. Já a escassez, ela tá ligada ao acúmulo, energia estagnada. Então, na verdade, as pessoas que elas têm esse pensamento de escassez, elas são dominadas por instintos consumistas, como a gente falou. Elas são possuídas por instintos inclusive instintos de competição. Elas são pessoas que tendem, por exemplo, a ver, por exemplo, sabe aquela velha imagenzinha do copo meio cheio, do copo meio vazio? As pessoas questionam, e aí, você vê meio cheio, meio vazio? Pois é. As pessoas que possuem esse pensamento de escassez dentro de si, elas sempre vão identificar aquele copo meio vazio. Elas vão achar que, por exemplo, porque fulano se deu bem, acabou. Não tem mais chance para mim dentro daquela empresa. Então, elas são pessoas que costumam sofrer muito. São pessoas que costumam ter pensamentos de inferioridade. Isso não é para mim, isso não serve para mim. Por isso que é extremamente importante que a gente monitore esses pensamentos. Porque, vez ou outra, eles podem surgir na nossa mente como uma erva daninha. E a gente tem que podar esses pensamentos. Já o pensamento de abundância, que é o que a gente deve ter conosco, porque isso só faz com que a gente consiga crescer na nossa vida em todos os aspectos, viu, gente? Não só no aspecto financeiro. Quem tem um pensamento de abundância, age com abundância em todos os pilares da vida. Inclusive, eu elenco assim, algumas dicas de como trazer esses pensamentos de abundância para dentro da vida da gente. O primeiro deles, exercendo a gratidão. A gratidão é uma ferramenta que nos energiza de uma forma muito positiva. Então, ter pensamentos de gratidão, agradecer pelo que a gente tem, e a gente tem muito o que agradecer. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a várias dificuldades, a gente tem muitos motivos para agradecer. Então, exercer a gratidão faz com que a gente precisa apreciar, né? E as pessoas que têm escassez, elas não apreciam as coisas. Então, ter abundância é você saber apreciar todas as coisas, sabe? Um dia bonito, por exemplo, sabe? Realizar doações. Lembra que eu falei de fazer inspeção no guarda-roupa? Pois é. Sempre temos algo dentro de casa que não nos serve, que a gente não utiliza, que tem milhares de pessoas precisando daquilo. Por que não exercer a gratidão, né? A solidariedade, participar de projetos sociais, dedicar parte do nosso tempo para o outro, né? Pessoas com pensamento de escassez tendem a ser egoístas. Então, dedicar o nosso tempo para ajudar o próximo alimenta os nossos pensamentos de abundância. E precificar. Lembra que eu falei para a gente colocar preço nos nossos itens do guarda-roupa? Quando você começa a precificar, pois é, eu falo assim, quando a gente começa a precificar as coisas, a gente vê o tanto de coisas que a gente tem. Na hora que a gente faz esse inventário, eu falo que assim, a gente tem que cuidar, inclusive, das nossas crianças, gente. Quem nunca teve um filho que acordou e a gente tem, às vezes, um pão com manteiga gostosinho, lindo, que acabou de ficar pronto, e o nosso filho fala pra gente assim, mas não tem nada pra comer aqui em casa?
Quem nunca escutou um filho falar isso? Isso é um pensamento de escassez que a gente tem que tomar cuidado, para que as nossas crianças não cresçam já com esse tipo de pensamento. Para que a gente agradeça a cada pequena coisa que a gente tem dentro de casa. Então, a gente tem que ter esse cuidado com os pensamentos de abundância, porque a gente entra num loop positivo. Quando a gente entra nesse loop positivo, automaticamente a gente atrai boas energias, a gente atrai boas coisas para a vida da gente e tudo começa a fluir de maneira melhor. Isso é, assim, comprovadíssimo, sabe? Programação neurolinguística fala muito a respeito disso. Então, é importante que a gente tenha realmente pensamentos de abundância na nossa vida. Tudo flui, né? Quando a gente tem pensamento de abundância. Tudo flui. Exatamente. E assim, qual o recado que você deixaria para as pessoas que hoje se encontram meio perdidas, com dívidas, e às vezes muitas pessoas dela olham mais para a grama do vizinho, né? Poxa, ele consegue, ele merece, que vem aí o merecimento, que todo mundo merece. Agora você tem que pagar o preço. Exatamente. As oportunidades estão aí para todos, né? Então eu acho que assim, eu tenho total convicção. A gente falou muito nessa live sobre planejamento, né? Sobre definir sonhos, definir metas, de você separar necessidades de desejos, né? De você controlar os nossos gastos. Então isso tem a ver com planejamento financeiro. Pessoas prósperas, gente, elas prosperam porque elas têm uma boa relação com o dinheiro. Então é importante, é fundamental que a gente registre, que a gente organize, que a gente planeje a vida financeira da gente. Eu, dentro, né, da minha atuação como educadora financeira, eu consigo auxiliar as pessoas nesse planejamento. Porque através de um planejamento, não adianta nada a gente ter sonhos e a gente fala assim, putz, estou morrendo de dívida. E agora, como é que eu faço? Eu não consigo pagar e o negócio que era um floquinho de neve vira uma bola de neve enorme. Então, o planejamento financeiro, ele vem até para conseguir tirar as pessoas das dívidas, sabe? Então, eu consigo amparar as pessoas nesse sentido. Existem inúmeras técnicas, inúmeras formas de fazer acontecer e eu falo com propriedade. É possível. Não importa se você ganha um salário mínimo, se você ganha mais ou menos. Por incrível que pareça, gente, a maioria das pessoas com dívidas não são as pessoas que ganham menos. Quanto mais você ganha, se você ganha sem ter o equilíbrio emocional e o equilíbrio financeiro necessário, você gasta. Então, existem pessoas que têm um salário que a gente poderia olhar e falar assim, nossa, estava bem demais se eu ganhasse esse salário. Porém, essas pessoas devem e muito, porque elas têm esse desequilíbrio. Então, não importa quanto você ganha, você pode investir. Não importa quanto você ganha, você consegue planejar, porque, na verdade, a receita do bolo é a mesma. Não importa se eu estou fazendo ou se eu estou fazendo 10 bolos. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência para o planejamento, para a organização. Então, e para isso, elas precisam quebrar as crenças para que elas tenham uma melhor relação com o dinheiro. Porque como que eu vou planejar se eu não gosto nem de chegar perto do dinheiro? Né? As pessoas, elas precisam... É impossível. Então, as pessoas precisam trabalhar as crenças sobre dinheiro. Inclusive, gente, essa questão de trabalhar as crenças, eu trabalhei em mim. Eu tinha vários pilares da minha vida equilibrados e o meu pilar financeiro, eu tinha uma crença em relação ao dinheiro que realmente, assim, eu preciso de pouco para viver, eu não preciso... Tudo que entrava, eu dou sorte, porque assim, falando sobre perfis financeiros, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tinha um perfil muito descontrolado. E o descontrolado é aquele perfil financeiro que dá sorte, porque eu tendo a economizar, mas eu não fico muito preocupada com quanto eu ganhava, não. Então para mim tava tudo certo, tá tudo bem. Então eu era mais ou menos assim, sabe? E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar as minhas crenças, tudo mudou, da água pro vinho. É a fluidez que a gente atinge quando a gente tem pensamentos de abundância, né? Então é fundamental que a gente monitore os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos levam às ações. E se a gente está colhendo os mesmos frutos de estar sempre comprando compulsivamente, se a gente está colhendo os mesmos frutos de estar sempre endividado, é sinal que alguma coisa não está bem.
Isso aí é um termômetro de que a gente precisa mudar. Então a gente precisa se permitir crescer, né, Odilma? A gente precisa, porque crescer dói, gente. Sair da zona de conforto dói, né? Mas essa dor é uma dor passageira. Porque logo a seguir vem a prosperidade, vem a abundância, né? Vem a serenidade. Então é importante que a gente se permita realmente se desenvolver, né? Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Mas é um mal necessário para um bem lá no futuro, né? Então, se permita crescer, se permita se desenvolver. A gente vê aí nas mídias sociais que a gente tem muitas informações. Transforme essas informações em conhecimento, né? Use esse conhecimento repetidamente na vida de vocês, criando um hábito saudável no aspecto financeiro. Porque se você pegar esse conhecimento e repetidamente você aplicar na sua vida, você vai se tornar uma pessoa mais sábia financeiramente. Então o equilíbrio vai ser só uma consequência de todas as ações que você trilhou nessa jornada rumo aos hábitos saudáveis. Então é uma dica que eu dou: se permita viver o diferente. Porque se não tá dando certo, se você tá com dívida, é porque você precisa mudar, realmente, né? Exatamente. Eu sempre pergunto aos convidados: você se inspira em alguém, ou já se inspirou em alguém na sua área de educação financeira? Na minha área de educação financeira, sim. Na verdade, eu tenho a Natália, que ela cuida de um perfil que chama Domine Suas Finanças. A história dela é bem legal. Tem uma pessoa também que tem um conhecimento ímpar. Eu sempre tenho divulgado ele, postado algumas coisas dele no meu Instagram, que é o Vinícius Marinho. Ele fala muito sobre investimentos. Então eu tive esse despertar, né? Acompanhando essas pessoas, vendo a mudança ocorrer na vida delas. Então são pessoas que valem a pena seguir, vale a pena acompanhar, que nesse meio traz muito conhecimento, né? Muita informação que a gente consegue processar, e aplicando isso na nossa vida, a gente acaba ganhando esse conhecimento. E ainda mais agora, com o advento da pandemia, muitos profissionais têm doado o seu tempo para poder transmitir esse conhecimento de forma gratuita nas mídias sociais. Lives como essa que a gente está fazendo, muita gente tem feito. Então a gente tem que aproveitar essa vibe de informações para que a gente possa crescer junto, né? Exatamente. E lá no meu... Assim, não pode é? falar. Não, fica à vontade. Assim, a gente fala sempre que... Eu vou entrar agora na qualidade de vida, que é caro. Mas você acredita que pode ser porque as pessoas elas se comparam? Um exemplo, alguém que ganha um salário mínimo e outra que ganha 5 mil. Muitas vezes a pessoa que ganha 5 mil tem mais dívida do que quem ganha um salário. Exatamente. Porque o gasto é maior. Foi uma pergunta que fez. A moça disse: eu queria ser funcionária pública, ganhar bem. Ganhar bem no pensamento dela. Ela chegou a ganhar o valor que ela queria, mas hoje ela está endividada mais do que antes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que, estatisticamente, fizeram um levantamento e as pessoas mais endividadas do nosso país são os funcionários públicos? Você sabe por quê? Existe uma coisa que faz entrar num loop negativo que se chama crédito consignado. E as pessoas têm acesso a esse crédito consignado com taxas muito baixas. Então, o que acontece com os funcionários públicos? Eles acabam, como é muito fácil de se ter o crédito consignado, eles acabam adquirindo esses créditos consignados. Aí vai adquirindo. Desconta na folha, então assim, é fácil, porque a pessoa ela nem sente. Ela só vê o dinheiro entrando. Chega um momento da vida do funcionário público que ele tem tanto crédito consignado que ele não consegue aposentar. Porque na hora que ele aposenta, a gente sabe que os funcionários públicos, eles têm muitos benefícios por tempo de casa e por aí vai. E esses benefícios, quando a pessoa aposenta, eles são cortados. Então chega um ponto que a margem de crédito consignado dele está tão grande que se ele aposentar, ele não vai ter dinheiro para viver. Porque o salário dele vai ser só para pagar consignado. Então, ser funcionário público não é a solução. Assim, aproveitando que a gente está conversando sobre essa questão de finanças, estudos
eles fizeram um estudo levando em consideração todas as pessoas milionárias que existem no mundo. Sabe quais são as duas características primordiais dessas pessoas? Ou elas enriquecem porque elas investem, ou elas enriquecem porque elas empreendem. Por isso que o empreendedorismo é uma das chaves assim, fundamentais para que a pessoa tenha sucesso. Ser funcionário, carteira assinada, te limita em relação ao tempo, porque você, na verdade, você não consegue escalar os seus ganhos, né? Quando você empreende, ainda mais nas mídias sociais, você consegue escalar, o céu é o limite. Se você fizer um bom trabalho, não tem como. Quando você trabalha com carteira assinada ou sendo um funcionário público, você vende, sei lá, 8 horas de trabalho por dia e você recebe uma remuneração. Você não consegue ir muito além disso. Então, as pessoas mais ricas do mundo, elas são ricas por isso. Porque elas empreendem ou porque elas investem. Você imagina se a pessoa fizer as duas coisas. E como eu falei para você, Dilma, para você investir, você não precisa ganhar muito. É uma crença muito limitante que só investe quem é rico. Não, eu não sou rica e eu invisto. Por quê? Eu tenho um equilíbrio financeiro, tamanho dentro das minhas contas do mês, que eu consigo separar uma quantia assim que eu recebo e essa quantia é destinada para eu conquistar o meu futuro. Por isso que o planejamento financeiro é fundamental, porque a partir do momento que eu planejo, existe um livro muito bacana que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei se você já ouviu falar, que é o Salomão. Não. Esse livro, é um livro muito bacana na área de finanças, porque nesse livro ele traz um ensinamento fundamental. Inclusive eu fiz um vídeo, acho que ontem ou anteontem, falando sobre isso. Pague-se primeiro. Por quê? Quando você não prestou o seu serviço ao longo do mês lá na empresa e não recebeu a tua remuneração? Isso. Poxa, eu trabalhei para aquilo, por que eu não vou me pagar primeiro? E o meu pagamento eu vou destinar para quê? Para eu poder ter um futuro melhor, eu vou destinar para que eu possa investir. Então, se você faz um planejamento, por exemplo, e define 10% da minha renda vai ser destinada para eu conquistar o meu futuro, para eu conquistar os meus sonhos. Aí o que você vai fazer? Receber o teu salário no primeiro minuto do mês, você vai separar os seus 10%. Você tem que viver com o restante. Então você tem que adequar as suas despesas. O que acontece com a maioria da população, muitos brasileiros mesmo, viu? Eu falo que assim, a educação financeira a gente tinha que aprender no colégio. A educação financeira a gente tinha, e não, infelizmente não. Você vê, a gente faz graduação, a gente faz pós-graduação e ninguém fala sobre educação financeira. Por isso que os jovens, a pessoa ela acabou de entrar para a universidade com 18 anos, com 19, 20 anos, 70% da população brasileira já está endividada. Por quê? Você abre uma conta universitária, automaticamente o banco te coloca lá um cheque especial. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso direito, acha que aquele recurso está ali disponível, pronto, já utilizou. E a gente sabe que cheque especial é uma bola de neve. Então, é importante que então é importantíssimo que a pessoa ela tenha essa consciência da educação financeira desde cedo. E você, necessariamente, você não precisa ganhar muito. Porque se você trabalha numa empresa, você precisa empreender. Então você precisa encontrar novas fontes de renda. Muitas pessoas pensam que educação financeira diz respeito a cortar gastos. Inclusive, eu estava até conversando com o meu professor de MBA hoje mais cedo, porque eu fiz um trabalho para ele onde, na verdade, eu estava aumentando o negócio através de novos empreendimentos. Ele falou assim, poxa, mas você não cortou gasto? Eu falei assim, não é por aí que funciona. Então, as pessoas elas têm que ter a consciência de que a educação financeira não é deixar de comprar aquilo que ela gosta. Se você fizer o planejamento e tiver lá, olha, eu tenho, sei lá, 10%, 15% da minha renda vai ser destinado para o meu lazer. Eu posso sim comprar uma coisa ou outra. O que não pode acontecer é você gastar o seu dinheiro inteiro e também gastar aquilo que você não tem. Porque é aquilo que a gente falou, o floquinho de neve acaba se tornando uma bola de neve. E a pessoa acaba ficando extremamente endividada. E muitas pessoas hoje no país, infelizmente, estão muito endividadas. Então, assim, é importante que a gente mude as nossas crenças, que a gente aprenda a trabalhar melhor com o dinheiro, a sentir o dinheiro mesmo, sabe? Fisicamente, porque isso ajuda na mudança e na reprogramação das nossas crenças.
para que a gente consiga ter uma saúde financeira mais positiva na vida da gente. Então, assim, tem muitos livros. Se vocês depois quiserem algumas dicas de livros interessantes desse assunto, eu consigo passar essas dicas para vocês. E aproveitem, porque realmente, assim, não só o Instagram, mas o YouTube, tem muitas pessoas compartilhando informações extremamente válidas que a gente consegue aplicar de forma fácil na nossa vida e ter realmente mais saúde financeira. E, consequentemente, sermos mais felizes, né? Porque Verdade. quem consegue ter essa tranquilidade, a gente consegue ser extremamente mais feliz, né? A gente consegue viver com menos preocupação, com menos dificuldade, a gente consegue ajudar as pessoas. Então, assim, ter dinheiro, gente, não é ruim. Sabe, você querer prosperar. E olha, é muito comum quando a gente começa a mudar as nossas crenças, porque a gente também, as nossas crenças, elas têm ligação com o meio que a gente tem inserido, né, Odilma? Então, muitas vezes a gente pegou as nossas crenças ali da nossa família, dos nossos amigos, então a gente está naquele meio que é meio que vicioso, e um vício negativo, né? Então a gente acaba reafirmando aquelas crenças ruins dia após dia. Então é importante que a gente tenha consciência de que a partir do momento que a gente começar a mudar as nossas crenças com o dinheiro, aquele meio que a gente está inserido vai nos incomodar. Porque a gente vai falar assim, gente, por que eu tô aqui conversando com as pessoas sobre, sabe, ao invés de eu prosperar, ao invés de eu buscar conhecimento, por que eu tô aqui, por exemplo, falando de pessoas? Pessoas com mentalidade pobre falam de pessoas. Pessoas com mentalidade intermediária, assim, mediana, falam de viagens, de coisas. Pessoas com mentalidade rica, porque ó, o dinheiro é só consequência, gente. Se você tem a mentalidade rica, daqui a pouquinho o dinheiro vai chegar. Podem apostar nisso. Pessoas com mentalidade rica, elas falam sobre oportunidades, sobre negócios, sobre investimento. Então, a partir do momento que você começar a crescer em termos de mentalidade para prosperidade financeira, as pessoas podem te chamar de louca, ou as pessoas podem ficar incomodadas, mas um dia elas vão falar, elas podem usar justamente uma daquelas frases, sabe? Ah lá, ele deu sorte na vida, né? É engraçado, as pessoas falam muito isso, né? A pessoa prosperou, mas ela não prosperou porque ela mudou, mudou o mindset e as ações rumo àquilo que ela deseja, né? Muitas vezes a pessoa que está de fora, ela fala assim, é engraçado, né? Aquilo ali não tinha nada, agora ele conquistou um monte de coisa, como ele deu sorte, né? É muito comum da gente escutar isso, né? Então, assim, o que eu deixo para vocês é que tenham essa consciência de que a mudança acontece aqui, ó. Bora trabalhar as crenças, bora usar muito conhecimento, porque a gente vai longe. A força feminina é muito importante e muito, realmente, assim, nós temos muita gana, né? Tinha uma pergunta aqui, que a moça Diga. também é funcionária pública. A funcionária pública? Ai, meu Deus! E ela até falou assim, eu sou funcionária pública, não ganho muito bem. Então, por esse motivo, eu compro parcelado, porque eu sei que o dinheiro é certo. Eu acho que se compara a quem trabalha de carteira assinada, né? Eu não sei se esse pensamento é correto, ela faz a pergunta. De comprar parcelado, contanto, olha, na verdade, o que acontece? O que a gente tem que levar em consideração? A compra parcelada que ela está fazendo tem juros? Se tiver juros, não é saudável. Ela falou que tem juros. Então não é saudável. E às vezes parcela mais de um ano. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar com planejamento financeiro. Porque se você trabalhar com planejamento financeiro, você vai adequar os seus gastos. Por isso que eu falei sobre comprar com dinheiro. Eu sei que isso é um processo, gente. Ninguém sai de um processo onde ela está com parcelamentos inúmeros dentro do cartão de crédito, até mesmo em carnê, para comprar tudo em dinheiro. Você pode sim fazer compras no cartão de maneira parcelada, contanto que você não tenha juros. Por quê? A gente tem que fazer com que os juros trabalhem para a gente, não a gente trabalhar para os juros. A gente não já trabalha para o nosso empregador? Já tá bom, né, gente? A gente não precisa trabalhar. Então, na verdade, a gente tem que fazer com que os juros trabalhem pra gente, que é investindo, não pagando juros. Então, a gente tem que fazer a máquina dos juros trabalhar pra gente, não alimentar negativamente a máquina dos juros. Então, comprar de maneira parcelada. Oi, ela falou alguma coisa a mais? É outra pergunta aqui.
Outra pergunta? Tá, sem problema algum. Márcia falou assim, me ajudou mesmo, consegui organizar minhas finanças nesse período. Eu acho que ela quis dizer da pandemia, né? Porque eu acho que Ah, que algumas pessoas, claro, bom! que se endividaram, mas outras se organizaram, começaram a ver o que realmente importa comprar, né? O que Gente, é importante. exatamente. E sabe o que é bacana? Eu percebi isso comigo também. Eu falei assim, eu tô adorando ficar em casa com tudo fechado. Porque você acaba comprando só o essencial, que é justamente definir aquilo que é desejo do que aquilo que é uma necessidade dentro do planejamento orçamentário. Gente, eu acho que a chave, assim, eu acho que os pontos assim primordiais dessa live é justamente trabalhar crenças e ter um planejamento financeiro. Se você tem, e gente, planejamento financeiro não é só ficar anotando gasto não, tá? Porque você anotar só os gastos significa que você só está registrando. É algo que já aconteceu. Isso não vai fazer com que você mude. Então, a partir do momento que você registra os seus gastos, você consegue fazer uma organização, que é justamente definir os segmentos, quanto que eu gasto de alimentação, quanto que eu gasto de moradia. Porque aí você vai falar assim, engraçado, né? 70%, por exemplo, 50% do meu dinheiro está indo para o lazer. Aí você já tem um ponto de alerta. Poxa, se 50% do meu recurso está indo para o lazer, tem algum problema? Nós temos, né? Nós temos moradia, nós temos alimentação, nós temos farmácia, nós temos o nosso colchão de emergência que a gente tem que fazer. Então, existem inúmeros segmentos que, quando você faz o planejamento, você começa a ter mais lucidez. E aí, a partir do momento que você organiza, você registra, organiza e você planeja. Esse planejamento você pode fazer anual. Você, inclusive, no planejamento, você consegue separar, por exemplo, eu tenho um determinado mês do ano, por exemplo, vou sinalizar como amarelo. Janeiro eu pago IPVA, eu pago IPTU, eu tenho um número de impostos, então esse mês é um mês mais pesado. A gente tem que pensar que a vida da gente precisa de um planejamento semelhante ao planejamento de uma empresa, devido às proporções, né, de uma empresa e o nosso orçamento pessoal. E uma vez que você coloca esse planejamento para rodar, é fácil manutenção. Hoje em dia, a gente tem até alguns aplicativos que nos ajudam a organizar, na verdade, nem a organizar, a registrar as nossas despesas. Depois, se vocês quiserem, me procurem lá no Instagram, que eu passo para vocês direitinho o nome de um dos aplicativos que você, a partir do momento que ele sincroniza com o cartão, ele vai dizendo, por exemplo, ele já vai separando e organizando para a gente em qual segmento que está. Só que tem algumas despesas, por exemplo, a gente tem costume de comprar, por exemplo, na lojinha da esquina. Às vezes o nome não remete ao nome do estabelecimento. Isso. Aí você precisa fazer uma intervenção. Você tem que ir lá no aplicativo e falar assim, não, essa despesa aqui é de determinado nicho. Porque a partir do momento que eu tenho isso organizado, eu vou fazer o meu planejamento. E o planejamento é para... Uma vez que eu planejei, eu vou definir os gastos que eu vou ter para cada um dos meses e as cotas, né, os envelopes certinho, e eu vou conseguir separar uma quantia para eu poder pensar no meu futuro. A gente sabe que o nosso país está em extrema dificuldade em relação à aposentadoria. Ninguém quer trabalhar a vida inteira e chegar no final da vida e viver com um salário mínimo. Então, o nosso planejamento, por exemplo, eu estou com 38 anos agora, eu não sei qual é a idade de vocês, mas é importante que a gente tenha essa consciência o quanto antes para que a gente consiga planejar o nosso futuro. Porque o quanto antes eu conseguir planejar o meu futuro, mais cedo eu vou poder parar de trabalhar se eu quiser e viver da minha renda. O objetivo de você separar uma quantia na tua vida para falar assim, é o meu pagamento para eu planejar o meu futuro. Esse planejamento, ele pode ser, como eu falei, de médio, de longo prazo. Eu posso planejar minha aposentadoria. Eu posso investir pensando na minha aposentadoria. Porque o dinheiro, gente, como eu falei, ele não é sujo, ele pode trazer liberdade. Porque a partir do momento que eu conseguir fazer um planejamento e ter uma prosperidade financeira, eu posso, por exemplo, deixar de trabalhar por obrigação e passar a fazer aquilo que eu gosto. Né? Eu posso dedicar parte do meu tempo para ajudar as outras pessoas. Por isso que é importante a gente começar a planejar. A gente está numa idade super jovem ainda. Tem pessoas que começam a planejar... mais adiante vão ter talvez um pouco mais de dificuldade dependendo da renda da pessoa. Mas o quanto antes você começar a fazer esse planejamento e colocar em prática isso e começar a rodar isso na sua vida, maior a chance de você conseguir se aposentar bem antes. Olha que delícia, por exemplo, eu tô com 38.
tendo ações financeiras saudáveis, quem sabe eu não me aposento às vezes com 50 anos, por exemplo. Me aposentar, gente, não significa que eu vou ficar de pernas pro ar sem ter o que fazer. Pelo contrário, na verdade, significa que eu vou conseguir fazer as coisas que eu gosto antes do prazo, sem passar dificuldades, porque realmente depender do governo não vai, né? Isso é de qualquer governo. A gente sabe que a previdência privada está com grandes dificuldades. Então, o investimento, na verdade, a educação financeira, ela vai muito além. Sobre aquela moça que ela falou sobre a questão das dívidas, sobre o parcelamento, é importante ela começar a ter essa consciência de registrar, de organizar as finanças e de fazer um planejamento. Aos poucos, é como se a gente estivesse descascando uma cebola. É um passo de cada vez, sabe? Ela vai indo um degrauzinho de cada vez e ela vai eliminando essas compras parceladas. O que já está feito, gente, não tem como mudar. Mas ela consegue mudar as ações a partir de agora, né? Então ela consegue mudar o comportamento a partir de agora. O que já foi, não precisa sofrer, porque não tem como mudar, já foi. Então ela tem que simplesmente começar a mudar as ações a partir de agora, né? Então, Saia, tá bem pertinho de terminar, eu só quero adiantar duas coisas aqui. Em relação às cartas, né? As cartas, os envelopes, você tem como fazer uma publicação no seu Instagram e o pessoal lá, que tem a menina aqui que perguntou, me explica direitinho, me explica direitinho, mas como a gente não tem tempo, aí você faz uma publicação lá. Faço, eu comprometo. Podem, nos próximos dias, até o final da semana, eu vou fazer um post detalhado, qualquer coisa para poder facilitar o aprendizado. Eu gravo um vídeo sobre a técnica dos envelopes, porque eu acho que ela é muito importante e ajuda muito a ter exatamente essa disciplina. A palavra certa é disciplina. Então, a técnica dos envelopes nos traz disciplina e às vezes a gente precisa justamente disso, né? De assumir as rédeas e o controle da nossa vida realmente. Então, Alice, de grão em grão, você chega lá, faça o mapa dos sonhos, Alice. Isso. Eu adorei a Lívia dizendo. Mapa. Que bom, obrigada. Alice. Queria comprar minha casa, queria não, quer e vai comprar. A palavra tem poder. Salete, minha amiga, repita comigo agora. Eu vou ter a minha casa. As minhas ações a partir de agora vão ser congruentes com esse meu sonho. E ele não precisa ser um sonho de longo prazo. Vamos organizar as finanças porque é possível. Ela diz assim, gente, eu estou conseguindo guardar, mas ainda não é muito. Mas está guardando. Olha só, o mais importante, você criou um hábito. Quem guarda R$1, guarda 50 mil reais quando tiver esse recurso. Por que as pessoas que ganham dinheiro ao invés de trabalhar atualmente, elas acabam perdendo? Porque elas não sabem lidar com o dinheiro. Você estabeleceu um padrão extremamente próspero na tua vida, que é aprender a economizar. Então, utilize essa premissa, porque você vai economizar 1, 10, 50. Então, você está no caminho certo. E a AD Finanças Pessoais, parabéns pela live, meninas. E é a gente que agradece. Obrigada. Né? A gente é que agradece por vocês estarem aqui com a gente, compartilhando. Porque o que seria da gente se não fossem vocês, né? E quem for assistir depois também, que tudo que a gente falou aqui foi transmitido, que vocês levem para a vida e coloquem em prática, que é o mais importante. Não é verdade? Muito. E assim, eu anseio assim de todo o meu coração que eu tenha contribuído para vocês, que assim, os aprendizados, por mais simples que pareçam, possam ser aplicados na vida de vocês, porque eu garanto que faz toda a diferença. E eu quero muitas mulheres prósperas aqui, não só mulheres, homens também, porque eu tenho 5% de homens no meu Instagram. Eu também tenho. E aí, o que as pessoas vão encontrar no seu Instagram? Então, o meu Instagram, gente, eu trago dicas diárias sobre finanças, não só sobre a parte de organização, como a gente tratou aqui, mas eu vou além, sobre opções de investimento. Por exemplo, acho que foi a Salete, não foi, que disse que ela estava conseguindo poupar?
É isso mesmo, Isso. né? Pois é. Ela está poupando de que forma? Qual que é a melhor estratégia? Qual que é o melhor investimento? Então eu trago dicas diárias de maneira leve sobre como ter equilíbrio na vida financeira. Então eu espero que vocês possam me visitar, que vocês me acompanhem e que os ensinamentos que eu estou passando, né, edifiquem a vida de vocês como edificou a minha. É isso mesmo. E eu gostaria de finalizar agradecendo mesmo, gratidão pela sua abertura, por tirar esse tempinho, né? E passar a sua Ah, foi uma experiência e o honra. seu trabalho para todos nós. Não, eu é que agradeço pela Obrigada. oportunidade. Eu acho que, assim, eu fiquei muito feliz com o convite e realmente, assim, nós tivemos uma noite muito agradável, né? Com certeza. E outras noites virão, se Deus quiser. E assim, porque assim, Amém. o Contem assunto é muito comigo. grande, né? Assim, o assunto é muito grande, é muito extenso, tem muita coisa. Quem sabe outra live. É verdade. É verdade. É um assunto denso, é prosa para mais de metro. Então, assim, abusem, né, dos nossos Instagrams, chamem a gente no direct se precisar. Se quiserem uma consultoria, algo mais apurado, podem contar comigo. Que o que eu puder fazer para colaborar, eu acho que o objetivo é esse: é a cada dia termos mais pessoas prósperas financeiramente. Porque nós merecemos. Exatamente. Com certeza. Obrigada, Sai. Um cheiro grande no seu coração, viu? Ai, muito obrigada, Gratidão por gente. Fiquem tudo. todos com Deus. Obrigada, pessoal, pela companhia. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite.